Além dos dividendos da BB Seguridade, nesse vídeo nós vamos falar também da importância de se ter empresas como seguradoras, como empresas de saneamento, transmissão de energia. Poderia também falar bancos, distribuidoras e geradoras de energia, porém elas têm um pouco mais de outras questões adicionais. Mas, de qualquer forma, todas essas empresas elas têm muito vínculo com o que eu vou falar de macroeconomia hoje. E essa macroeconomia sempre acaba convergindo para a segurança que essas empresas nos trazem. Então, antes da gente voltar e falar um pouquinho mais dessas empresas, olha só. Então nós temos aqui o básico, né, que seguradoras, o que acontece? Seguradoras elas ganham pelo resultado operacional, obviamente que quando a economia vai bem, elas conseguem ter mais vendas de seguros. Porém, quando a economia vai mal, elas conseguem ganhar com os investimentos ali na renda fixa, né, que é ali a taxa de juros brasileira. Então, elas têm aqui um pouco de equilíbrio, né? A gente sabe que o Brasil costuma ter taxa de juros altas. Então, elas acabam se beneficiando com a taxa de juros aqui em momentos mais altos também, acaba equilibrando um pouco a situação. Embora qualquer empresa da Bolsa brasileira, mesmo elétricas, mesmo seguradoras, elas vão querer que a economia vá bem. Porém, esse é um ponto defensivo muito importante das seguradoras. Enquanto empresas de transmissão de energia, vocês já sabem que o básico é que as receitas dessas empresas são corrigidas pelo IPCA ou IGPM. No caso da Transmissão Paulista, é quase 100% IPCA. São essas concessões mais antigas, aquele contrato 059, e as concessões mais novas aqui, que são IPCA também. No caso da Taesa e da Alupar, elas têm aqui também concessões operando aqui no IGPM, né, e também IPCA. Então elas têm as duas aqui. Óbvio que às vezes descasam um pouco o IPCA com o IGPM, e tem aquelas variaçõezinhas ali que a gente vai vendo ao longo do tempo. Mas de qualquer forma, no longo prazo, vai sempre convergir para reajustes nas receitas dessas empresas correlacionados aqui com a inflação. E num primeiro momento, caso dispare a inflação, como aconteceu na pandemia ali, elas têm, em primeiro momento, um custo elevando, pressionando um pouquinho as margens, aquele mercado se assusta, né? E aí acaba achando que as margens estão sendo comprimidas, mas na verdade, logo na sequência, veio o reajuste tarifário e compensa novamente as margens, leva tudo à normalidade. Então, na verdade, elas são muito protegidas aqui. É muito claro, né? A maioria das empresas consegue passar, mas algumas demoram um pouco mais. As empresas de transmissão é muito rápido, né? Mal acabou de aumentar os custos, elas já vão ter garantia de que vai ser reajustado por índices inflacionários. Mas também elas também querem que a economia indo bem, porque se a economia vai bem, elas conseguem ter mais leilões acontecendo no Brasil, vão ter uma situação também de Selic mais baixa e vão conseguir se endividar com mais tranquilidade, né? Mas enfim, toda essa dinâmica mostra que essas duas empresas aqui, tanto seguradoras quanto transmissoras, elas têm proteção, uma diretamente por IPCA e IGPM, e a outra aqui com taxa de juros que vão ajudá-las aqui em momentos difíceis. Enquanto as empresas de saneamento, elas também têm um repasse inflacionário, só que não é tão direto ali como as empresas de transmissão, elas têm todo um recálculo ali de eficiência, fica um pouco parecido com as distribuidoras de energia, porém elas conseguem ganhar mais aqui nesses recálculos, mas enfim, isso não vem muito ao caso, já expliquei em outros vídeos, né? O grande ponto é que elas também têm esse reajuste e elas estão numa pegada de investimento, a gente sabe ali o marco de saneamento, o caso da Sanepar, por exemplo, é um case de crescimento de dividendos. E me preocupa alguns comentários que o pessoal faz aí que a empresa não tem crescido os dividendos. Tem sim, você que não está vendo direito, porque você tem que ver em reais e não em yield. Se você vê em yield, você está vendo a cotação junto, a empresa subiu, a cotação disparou. Quem comprou naqueles preços de graça está com yield muito melhor, é o yield on cost. Ah, então quer dizer que está caro agora? Não, na minha visão ela ainda está barata, ela vai continuar a crescer, e aí quem compra agora vai continuar ganhando mais no futuro. É um case que tem crescimento, isso aqui é um case de crescimento de dividendos nesse momento. Se você ficar olhando sempre leite derramado, você nunca vai aproveitar as oportunidades. Se você ficar olhando o yield, você nunca vai entrar, porque o yield está ali na casa dos 6%, às vezes 7%, às vezes um pouco menos. Vai depender ali, né? Mas assim, é um case de crescimento de dividendos. Se você ver aqui no AGF+, o dividendo previsto está em 5,41. Na minha previsão já está relativamente maior aqui, porque eu também vejo pela Datacom de ano exercício, então estou vendo um pouco mais à frente os dividendos, e é um dividendo que também não vai ser um dividendo gigante, porque exatamente a empresa está num crescimento de dividendos. Quanto mais para frente, maior o dividendo, tá?
Vai me dizer que isso aqui não é crescimento de dividendos? Não para de crescer todos os anos, exceção 2020 e 2021, que teve ali a pandemia, crise hídrica e tudo mais, já voltou a crescer de novo aqui em relação a esse ano, cresceu mais um pouquinho em 23, mesmo com as margens apertadas, que eu falei que ia se recuperar, vem se recuperando e deve proporcionar dividendos maiores também em 2024. Uma vez que todo mundo já está na mesma página, já entendeu a importância dessas empresas, seja para a taxa de juros ou para a inflação, ou seja, uma certa proteção. O que está acontecendo hoje no momento no Brasil é o risco ali da taxa de juros altas por mais tempo, mais ou menos está acontecendo nos Estados Unidos, só que aqui a taxa de juros está mais alta ainda e a gente está com um pouco de incerteza o que vem pela frente, que pode arriscar a trajetória da inflação. Olha só. Então nós temos aqui uma taxa de juros em 10,5%, decidido pelo Banco Central por unanimidade, mesmo ali os indicados pelo Lula decidiram por essa manutenção, ele que tanto culpa ali o Campos Neto dessa vez, até os indicados por ele decidiram isso, e o discurso que ele fez foi de colocar alguém no presidência do Banco Central que seja experiente, não sei o quê, e aí todo mundo já começa a falar naqueles nomes que são muito mais alinhados ao governo do que o próprio Galípolo, que é o Manteiga, o Mercadante, né, nomes muito mais perigosos em relação à taxa de juros. Então, o que vai acontecer se forçarem essa queda da taxa de juros na marra? É que a inflação pode subir muito. Então, se manter a taxa de juros alta é bom para a seguradora, se cair a taxa de juros na marra, acaba sendo bom para as empresas de transmissão, porque o endividamento delas vai ficar mais barato, e a inflação elas não estão nem aí, porque logo já é reajustada, né? Então, na verdade, quem tem uma boa carteira aqui de transmissão de energia está tranquilo em relação à manteiga que ferrar a economia brasileira. Mas isso tudo num primeiro momento. Se isso aqui se manter por anos e anos e anos, obviamente que é ruim para todo mundo, mas isso não deve acontecer, tá? A gente está pensando aqui em acontecer um problema grave no Brasil, mas depois se resolve. Só que por enquanto a gente tem uma grande proteção nesses dois setores que eu dei como exemplo. Eu sei que mesmo com eu falando, com os economistas falando, com o presidente do Banco Central falando, com o pessoal do Banco Central alinhado à esquerda falando, ainda existem alguns que não acreditam em nada disso, que acham que quem está certo é o Lula e a Gleisi Hoffmann, que realmente o grande culpado do país, o grande mal do país é os juros altos, né, o grande vilão. Será que é mesmo? Vamos ver aqui a Turquia então. O presidente da Turquia, no Banco Central, ele tomou aqui o caminho diferente da convenção, né? Ele achou que os livros de economia estavam defasados. O que ele fez? Exatamente o que o Lula está buscando fazer ali, né? O que aconteceu foi que a inflação disparou, né? Porque lá na Turquia eles têm muita autonomia, o presidente, no Banco Central. Além de alguns problemas geopolíticos que estavam causando algum tumulto no país, ele começou a tomar uma série de iniciativas incorretas, como, por exemplo, aquela velha forma de pensar que promover o crescimento econômico por intermédio de gastos direcionados a setores como construção e indústria, aquela tal história, né? Investimento não é gasto. E como esse modelo sofre desgaste, depende muito de financiamento externo, tanto que boa parte das dívidas do setor privado tem dívida em dólar, e o que acontece é que o câmbio tem sido desvalorizado, a moeda turca tem perdido o valor infinito. Eu não preciso ir muito longe, você sabe que o Lula vive confundindo essa questão, ele fala que investimento não é gasto e não quer também de forma alguma reduzir os gastos públicos, e aí ele sempre quer tomar o caminho dos impostos, quer tirar incentivos fiscais, agora essa virou a nova moda, né? Só que esses incentivos fiscais que acontecem no Brasil, sempre na sequência tem um aumento de imposto para compensar esse incentivo fiscal. Anos depois, parece ter uma amnésia nos políticos que eles querem novamente aumentar o imposto para para compensar aquele incentivo fiscal, ou simplesmente tirar aquele incentivo fiscal que já teve um imposto para compensar ele. Então, assim, eles têm amnésia, né? Amnésia seletiva. Isso é para todos os políticos, tá sempre assim, faz incentivo fiscal, que vai durar tantos anos, cria um outro imposto para compensar e eles esquecem desse novo imposto. É sempre assim. Não à toa, nosso imposto único será o maior do mundo, porque nós temos memória seletiva e porque investimento nunca é gasto, nada pode cortar, é sempre gasto, 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 como se pudéssemos imprimir dinheiro infinito. Enfim, voltando aqui às similaridades com a Turquia, né? Olha só, a forma como a Turquia atuou ajudou muito a elevar a inflação ainda mais. Por quê? Segundo aqui o presidente da Turquia, ele enxerga os juros como a mãe de todo o mal. E aí, por ele ter essa interferência direta no Banco Central, ele forçou a
queda da taxa de juros, aumentando a inflação para a lua, e o que fez esses juros altos foi, a inflação muito alta, foi destruir o poder econômico da moeda, né, o poder econômico da população. Aí na sequência ele foi lá e aumentou o salário mínimo em 50%, mas não adianta, você está destruindo, você está fazendo aqui um inferno, um loop infinito de desgraça num país que tinha uma condição muito boa, tá? Olha o que aconteceu com a inflação do país que já era alta, beirando os 10%, foi para 16%, foi para 50%, 60%, 70%, 80% e deu uma caidinha para 40% e depois voltou a subir 40%, 50% e tá agora 75%. Essa é a inflação da Turquia. Tudo isso acaba levando à impressão de dinheiro, que acaba levando a excesso de dinheiro na economia, que acaba levando à inflação e é o loop infinito da desgraça. A gente fez isso ali na pandemia, aliás, o mundo inteiro fez, até mesmo os Estados Unidos, Europa, todo mundo pagou a conta, só que a gente tem que se controlar, tem que ficar calmo agora. Olha só, tivemos aqui excesso de dinheiro na economia, aumentando, olha só, tanto a base monetária como a base monetária ampliada, mas a gente continua aqui, ó, aumentando a base monetária ampliada, e tem que ter cuidado, excesso de dinheiro na economia causa inflação. E para corrigir esse tipo de problema ali que nós vimos no Brasil e na Argentina é muito pior, assim como na Turquia, o Milei quer tornar a emissão de moeda um crime contra a humanidade. Ele vê que essa é a única causa da inflação, é que tudo acaba convergindo para a impressão da moeda, mas óbvio que não é somente isso, tem que arrumar antes, né? Imagina você gasta, aí depois não tem como pagar e fica meio complicado se você não pode emitir moeda, né? O que você tem que corrigir antes, né? A causa e não a consequência acaba sendo a emissão de moeda, que é o fim de tudo, realmente. Então, mas enfim, ele está tentando atuar de todas as formas possíveis, que se você limita aqui a impressão da moeda, tende o governo a tentar levar mais a sério o déficit fiscal, levar mais a sério o controle de gastos. Sempre que a impressora poder ser ligada a qualquer momento, vai ser bagunça. Voltando aqui ao Brasil, lembram dos problemas da economia lá da Turquia, que era o dólar? Olha só, o Brasil também está começando aqui a perder em relação ao dólar. E se essa taxa de juros começar a cair mais, vai ficar ainda mais séria a situação. Então olha só, o dólar vem subindo pra caramba, 5,46. Tem até um pouco de exagero na minha visão por enquanto, mas eu não vou falar que é exagero daqui a pouco se começar a inflação nossa a subir, a taxa de juros cair, isso aqui vai ser uma realidade, inclusive vai ficar pouco. Em pouco tempo, 5,46 vai ficar pouco pro dólar. Daqui a pouco a gente está falando dólar em 7, se isso tudo realmente começar a acontecer. A gente viu ali na Turquia. É um bom país e se desandou rapidamente quando começa a fazer essas bagunças aí. Então olha só, o Brasil foi a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo, a Argentina em sétimo também se desvalorizou bastante. Precisa uma longa trajetória para corrigir as besteiras feitas anteriormente, ali o Milei, isso vai levar tempo, até acho surpreendente que ele tenha conseguido fazer lá, mas enfim, e temos sempre aqui a Turquia também, sempre no top 10, sempre ali com as bagunças acontecendo na moeda. Então acho que eu deixei bem claro que toda essa dinâmica de país de terceiro mundo nos faz também ter uma certa importância, termos aqui ações perenes na carteira. Eu gosto muito de transmissão de energia, tenho também Caixa de Seguridade, mas meu foco ali é transmissão de energia, gosto também da Sanepar. É importante você ter também essas ações, além ali, aí vai da sua opinião se você quer crescimento ou não, eu gosto também, mas eu sempre tenho também esse peço no chão aqui com transmissoras, adoro a Transmissão Paulista e a Taesa, né? E também a Lupar. Bom, e falando agora aqui falando aqui dos dividendos da BB Seguridade que foram anunciados, sem grandes novelas, a gente tem aqui 2,7 bilhões anunciados de dividendo, é referente aos lucros que ela teve ali no primeiro semestre, então ainda faltarão os dividendos do segundo semestre que serão anunciados depois, né? Então temos aqui esse dividendo, mas nós não temos a Datacom, a data que você tem que ter ação para ganhar o dividendo, nós ainda não temos, só conheceremos no segundo trimestre de 2024 ali no resultado. Então vai divulgar o resultado dia 5 de agosto e nesse dia saberemos ali as Datacom, tudo bonitinho, né? Então por enquanto só sabemos o valor aqui total de dividendo, você divide pela quantidade de dividendos, pela quantidade de ações que nós temos na BB Seguridade e chegamos aos dividendos. Ela tem ali 2 bilhões de ações, porém ela tem um programa de recompra de ação ali que aumenta um pouquinho a quantidade de dividendo, né? Porque diminui um pouco a quantidade de ação, então vai dar a seguinte conta. Dia 5 de agosto, junto com o resultado, descobriremos a data que temos que ter a ação para ter direito a receber os dividendos, também em uma outra data a ser especificada nesse dia. O valor dos dividendos por ação será de 1,38, dando 4,9 de yield de uma só vez aqui nesse anúncio de dividendos. Só a título de demonstração, quem quer ganhar aqui R$1.000 em dividendos teria de ter R$23.900 aqui investidos.
Então eu vou falar mais sobre essas empresas durante a semana que vem, para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu gostaria que você conhecesse o meu curso de investimentos. Olha só, quem está na dúvida, se você for ver, as notas aqui que são avaliadas pelos alunos sem que eu peça para eles, é tudo nota 5. Isso porque eu nem peço para os alunos avaliarem, eles avaliam de forma espontânea. Agora que eles estão vendo aqui eu falar disso, tá? E olha só, se você vai no meu curso de opções, que está muito mais tempo, que tem muito mais alunos ali avaliando, é a mesma coisa, só nota alta. Eu vou pegar as piores notas do curso, que é a parte de gregas, porque é extremamente complexo, é chato, na verdade. São as piores notas do curso, olha só. 4,6, 4,5, 4,5 e 4,5. Então, olha só, o curso é muito bem avaliado, o pessoal gosta do curso. Isso nas piores aulas, as mais complexas, né, as mais difíceis ali do curso de opções, estão com 4,5, 4,6. O curso inteiro é bem avaliado de opções, o de ações, então, acho que vocês vão gostar ainda mais, tá? Então considere conhecer o meu curso de investimentos na descrição do vídeo nos comentários fixados. Se você quer apenas o meu curso de investimentos, está aqui disponível para você, ou se você quer levar junto aqui o de opções para fazer aquele dividendo adicional com as suas empresas, para fazer aquela proteção contra quedas, está aqui também levando os dois juntos, né, os dois cursos juntos por R$ 875 apenas nesse mês. Então assim, eu sei que já chegaram a perguntar nos comentários aí o que os alunos acham do curso, mas é difícil por essa conversa entre vocês ali no YouTube, é muito difícil. Então por isso que eu mostrei ali a avaliação lá na própria plataforma, tá? Mas se ainda assim você não gostar, em 7 dias você pode cancelar, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!